Exame de qualificação UERJ. No último sábado eu dei um aulão sobre o exame de qualificação UERJ e eu simplesmente mostrei quais eram as questões que estavam confirmadas nesse exame de qualificação e adivinham, o exame de qualificação veio e confirmou a minha confirmação. Basicamente, nesse aulão eu mostrei uma coisa brutalmente bizarra. Aqui que eu mostrei, meu Deus, profinho. Esse aqui foi o slide que eu trabalhei lá. Eu mostrei que a UERJ, todos os anos, ela cobra um edital com vários e vários tópicos. Esses aqui são os tópicos. Só que, basicamente, existem questões que são mais frequentes do que outras questões. E você tem que entender uma coisa, pelo amor de Deus, as bancas, elas precisam ser previsíveis. Do contrário, fica um caos lá na organização. E se você que é estudante conseguir perceber um pouco dessa previsibilidade, você já vai para a prova sabendo exatamente o que vai cair, sabendo exatamente como é que você se comporta, qual que é a ordem certa de resolver essas questões. E eu já vou te mostrar aqui nessa prova como que a gente faz para resolver esse exame de qualificação usando e abusando dessa previsibilidade. Meu Deus! E eu garanto a você, mesmo que você já tenha feito o exame de qualificação e tenha tirado A, vai te ajudar em outras provas. Mas se você ainda vai fazer o exame de qualificação, presta atenção nessa resolução. Profinho, não fiz essa prova. Não importa se você fez. Importa que se você vai fazer algum exame de qualificação UERJ, você tem que saber que questões caem. E tem que saber de forma previsível. Presta atenção. Vou te mostrar quais são os 3 assuntos que são mais frequentes. E aí você vai saber como que você se comporta, até mesmo na hora de estudar, certo ou não certo? Beleza. Primeiro ponto, a gente vem aqui para a primeira questão da prova de linguagens. Essa prova foi com base no livro Mentiras que os Homens Contam, livro de contos e crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, certo? Primeiro tipo de questão que você faz é o primeiro tipo de questão que sempre cai, que são as figuras de linguagem, beleza? E aí eu vou até mostrar para vocês aqui o material que eu preparei para aquela aula que eu dei no aulão que eu fui convidado, beleza? Beleza. As questões que sempre caem são essas aqui, e aí eu trabalhei lá, mostrei uma aluna minha que tirou nota máxima, que passou lá na prova, passou na medicina na UERJ, tirou 1000 no Enem, excelente, a Bela. E aí passei para eles também como é que funciona cada fase, apresentei meu treinamento de redação, inclusive se você quiser fazer parte da minha turma de redação para a UERJ, o Acelera UERJ 2025, as inscrições estão abertas no momento que estou gravando esse vídeo. O curso custa R$ 997, mas ele por enquanto está com desconto, que você em vez de pagar R$ 997, você paga 12 de R$ 49,70 ou R$ 497 à vista. Um valor extremamente acessível, principalmente porque tem correções de redação, tem todo o treinamento. Eu vou até explicar para você como é que funciona o treinamento de redação. Para você já ter uma visão global da coisa, tá? Primeiro ponto, o meu treinamento de redação para o UERJ, ele é totalmente diferente de tudo que você viu na internet, porque a gente trabalha com um mapa de ideias. Vamos supor que você vai fazer o exame discursivo lá em dezembro, e aí você está sem ideias para o tema da redação. Existe uma técnica que eu criei, chamada técnica DEMO-AI, para o Enem, só que aí não quero falar de Enem, quero falar de UERJ. A técnica é diferente para a UERJ, tá? Basicamente, todo e qualquer tema de redação da UERJ, a gente consegue usar a metodologia DEMO-AI, só que não é a mesma metodologia do Enem, é uma metodologia do UERJ, porque a prova da UERJ é totalmente diferente da prova do Enem, beleza? Beleza. Vamos supor que você vai fazer redação e o tema da redação seja o que leva a sociedade, em muitos momentos da vida cotidiana, a desconsiderar a mulher como sujeito de direitos. Um tema muito importante. Já pensou se a gente está trabalhando exatamente o tema da UERJ? Caraca, do ano passado aconteceu. A gente acertou na mosca o tema. Por quê? Galera, tudo é previsibilidade, tudo é um padrão. Então eu tenho uma capacidade muito boa de conseguir encontrar padrões em coisas que as pessoas não conseguem encontrar padrão. E aí vamos supor que você tem que fazer uma redação sobre... Desculpa a digressão, tá, galera? Mas eu sei que é importante para a galera que vai fazer a redação do UERJ entender um pouquinho sobre o tema também. Beleza. Imagina que o tema da redação seja o que leva a sociedade, em muitos momentos da vida cotidiana, a considerar a mulher como sujeito de direitos. Beleza?
que você faz? Você se pergunta, quais são as ideias que têm a ver com isso? Quais são as causas de as mulheres, muitas vezes, serem desconsideradas como sujeitos de direitos? Eu posso dizer, por exemplo, que existe uma empatia seletiva na sociedade com relação às mulheres. O que significa empatia seletiva? Significa dizer que em muitos momentos a mulher é valorizada na hora de pagar os seus impostos, na hora de amamentar os filhos, na hora de gerar os filhos, na hora de trabalhar. Só que em muitos momentos a mulher tem o seu valor diminuído. Então o político, na hora da mulher pagar o imposto, o político, não, mulheres têm os mesmos direitos que os homens, na hora de pagar os impostos. Mas na hora de a mulher ter o cargo político dela, de entrar lá, de virar uma deputada, uma senadora, os políticos acabam diminuindo a mulher. Falam assim, não, calma, calma. Ou seja, a empatia é só para a parte que beneficia a sociedade, em alguns casos, não os homens. Agora, na hora de a mulher realmente ser valorizada para assumir alguns cargos de importância, de relevância nacional, ela tem o seu valor minimizado. Então você percebe, quando tem empatia para uma coisa e não tem empatia para outra, a gente chama isso de empatia seletiva. Pronto, escolhi esse argumento. Escolhido esse argumento, quando você tiver acesso à metodologia do mapa de ideias, você já vai ter acesso também ao repertório que você pode usar, ao esqueleto do desenvolvimento e ao desenvolvimento pronto. Beleza? Ou seja, você não vai pegar um modelo de redação que vai se encaixar para todos os temas apenas. Você vai pegar um repertório que se encaixa, um exemplo que se encaixa, um esqueleto. E aí o mais incrível é que não vai haver redações umas iguais às outras e você vai ter exatamente a noção do que você escreve em cada tema. Porque isso a gente vai conseguir replicar não só nesse argumento da empatia seletiva, mas em todos os 10 argumentos. Então, basicamente, nós temos 10 argumentos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 argumentos. Então, são 12 argumentos que se encaixam para todos os temas. E no treinamento também tem correção de redação, te ensino a começar, te ensino a desenvolver, te ensino a concluir, muito rápido, simples e prático, para você se tornar o meu aluno do Acelero UERJ, minha aluna do Acelero UERJ, o link está aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Beleza, para fim? Muito bom. Desculpa ter feito essa digressão, mas é importante porque a redação é a segunda parte dessa prova, né? Então não adianta você tirar o conceito A e ir mal na redação, eu não quero que isso aconteça com você. Beleza. Voltando aqui para o material especificamente que trabalha as figuras de linguagem, tem uma figura de linguagem que a gente trabalhou lá na aula que era sobre o paradoxo. Aqui, trabalhamos a questão do paradoxo do eufemismo, certo? E caiu justamente essa questão aqui dentro do exame de qualificação. E aí vem o seguinte, ó, essa é uma primeira questão que cai, tá? São 3 as questões que eu quero trabalhar com você, 3 tipos. O primeiro é a figura de linguagem, os outros 2 tipos eu ainda vou falar, então não mete o pé do vídeo, senão você vai acabar perdendo aí o conteúdo relevante para sua prova, beleza? Bora! Primeiro ponto aqui, ó, dessa questão é a seguinte, em diversas crônicas do livro, o autor constrói uma relação entre noções de verdade e mentira. Então, se eu tenho aqui a oposição de verdade e mentira, tem uma comparação, aliás, uma oposição entre 2 ideias. Oposição de ideias, eu já sei que é paradoxo, gabarito letra A de água, beleza. E que é uma outra questão também sobre figuras de linguagem, que é uma questão que não dependia da leitura do livro, que era também falando sobre antítese, hipérbole, eufemismo e personificação. Trabalhamos todas essas questões nessa minha revisão linda que eu fiz. E foi o seguinte, ó. Com base na situação apresentada, o enunciado escolha você mesmo é um exemplo seguinte da figura de linguagem. Qual figura de linguagem? Tem que ler o textinho aqui, ó. Não procure consolo no espelho tradicional. Esse instrumento diabólico que há séculos destrói todas as nossas fantasias. Aqui eu tenho uma metáfora, né? Quando eu chamo o espelho de instrumento diabólico. Metáfora, beleza. Só que ele não quer saber sobre esse fragmento, ele quer saber na relação da frase escolha você mesmo. Na verdade, nem tem metáfora nesse fragmento, né? Nossa esperança e a tecnologia, cedo ou tarde, inventarão o espelho digital. Ele não refletirá a imagem simplesmente, a captará e transformará em impulsos eletrônicos que podem ser manipulados pelo usuário. Quando eu falo ele a captará,
ele a captará e ele transformará, que tem uma personificação. Aí o afobado já vem marcando personificação. Não, monstro, ele quer saber com relação ao fragmento escolha você mesmo, beleza. No painel do espelho digital haverá duas teclas. A verdade, e por paralelismo, um espelho vai mostrar a verdade e outra a mentira. Mas para não falar a palavra mentira, que é uma palavra forte, ele suaviza um pouco essa palavra. A mentira versus o quê? Escolha você mesmo. Então você percebe que, para não escrever a palavra mentira, ele substitui essa palavra por uma versão mais soft da palavra mentira. Então, quando eu suavizo, eu tenho a escolha do eufemismo. Beleza, top, gabarito, letra C de casa. A gente viu o primeiro tipo de questão que sempre cai nas provas, que é a questão do figura de linguagem. O segundo tipo de questão que cai muito na prova da UERJ é a escolha de fragmentos e verbos argumentativos. Vamos dar uma olhada aqui como é que funciona a tal da escolha dos verbos argumentativos. Obviamente, eu resolvi essa prova antes para poder dissecar com você os tipos de questão que estão caindo, tá? Então, se você está entendendo, comenta aí, prof, estou entendendo, muito bom. Bora continuando então, hein? Vamos aqui para a questão 13, que justamente fala sobre tópicos de verbos argumentativos. Olha aí, ó. Na discussão retratada na crônica, o personagem masculino demonstra um comportamento machista em relação à mulher. Na verdade, os livros da UERJ esse ano estão trabalhando muito a questão do machismo e da supremacia histórica do homem em relação à mulher. Então, provavelmente, o tema da redação vai vir sobre isso, principalmente porque é com base no livro Conto da Aia, que tematiza essa questão da exploração da mulher pelo homem, exploração histórica da mulher. Beleza, esse comportamento se baseia na atitude de. Então ele quer saber o seguinte, ó, o que faz nesse fragmento o comportamento machista em relação à mulher. É claro que aqui a gente tem uma pegada argumentativa. Bora, querida, eu juro que não era eu. Então aqui ele está tentando fundamentar que ele não tinha traído ela, embora a mulher tinha visto. Que coisa ridícula. Se você estivesse aqui, alô, olha, se você estivesse aqui, ia ver minha cara, inocente como um diabo. Então aqui ele está conversando no telefone. Aqui ele faz uma inocente como o diabo, o quê? Mas como ironia, como o diabo, é força da expressão, que diabo? Você acha que eu ia brincar uma hora dessa? Alô, eu juro, pelo que há de mais sagrado, pelo túmulo da minha mãe, pela conta do banco, pela cabeça dos nossos filhos, que não era eu naquela foto de carnaval do Cascalho que saiu na Folha da Manhã. Então o que tem? Ela descobriu que ele traiu ela porque ela viu uma foto e ele está tentando mostrar que ela tá louca, que ela não viu ele na foto, que não era ele. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando uma foto, que é uma prova de uma coisa que aconteceu, e está desconstruindo a importância da foto. E a foto é uma evidência, uma prova documental. Então gabarito letra A. Desqualificação de uma evidência. Que evidência? A foto que ela viu. Beleza? 13. Você acabou de ver que é uma prova de redação, de exame de qualificação que se baseia ali em questões previsíveis. Além dessa questão de argumentação, tiveram outras 4 questões também que se encaixam nesse mesmo tipo. Se você soubesse disso antes de ter feito essa prova, você teria muito mais capacidade de responder rápido, mas certo em relação aos outros candidatos. Isso é muito importante para você ter prioridade na prova. É exatamente isso que eu trabalho no meu curso de redação. Você vai ter prioridade de fazer a redação muito mais rápido e muito mais assertiva se você souber o padrão. No meu curso de redação, eu te ensino o padrão certinho da redação da UERJ, beleza? Beleza. Então vamos lá. Questão 14 também tem essa pegada. Na crônica, o autor expõe seu ponto de vista sobre blefe. Tipo de mentira observado tanto no jogo quanto na política. Blefe. Nessa exposição, o uso explícito de contra-argumentação. O que significa contra-argumentação? Contra-argumentação quando eu tenho duas pessoas, pessoa A e pessoa B. A pessoa A é contra alguma coisa e você é a favor de alguma coisa. Ou seja, a contra-argumentação é quando você busca contestar, você, pessoa B, busca contestar
argumentação contra. É isso. Contra-argumentação, quando eu busco contestar a argumentação de alguém que está contra mim. E em que momento eu vejo isso? Letra A. Não é questão de caráter. Então, na letra A, é como se a pessoa A estivesse falando, ó, blefe é mentira, é questão de caráter. A pessoa B diz, não, blefe, a pessoa A é a favor do blefe e a pessoa B é contra o blefe. Certo? Então, a pessoa B está querendo desconstruir a visão da pessoa A. Não é questão de caráter. Blefe é um lance tão legítimo quanto qualquer um no poker. Então, aqui eu tenho uma contra-argumentação. Aqui eu tenho uma identificação da argumentação contrária e aqui eu tenho a contra-argumentação, gabarito tetra A. Uma das formas de você identificar isso é a presença da palavra não. A palavra não mostra que eu estou negando a ideia do A para construir a ideia do B. Excelente, gabarito letra A. A de água. Em nenhuma outra alternativa você vê alguém desconstruindo, não comentou as outras. Não vou comentar para não ficar longo eternamente esse vídeo. Mas a única alternativa em que eu vejo alguém desconstruindo a ideia de outro para construir a ideia de si mesmo é a letra A. A 17 também trabalha essa questão ali de verbos argumentativos. Uso de verbos argumentativos. O jargão pode ser definido como uma linguagem técnica comum a determinado grupo. No comentário citado, o autor menciona o uso do jargão, que em relação ao interlocutor tem a finalidade de. Então ele quer saber qual que é a finalidade do interlocutor ao usar um jargão. Nenhuma figura é tão fascinante quanto o falso entendido. Quem que é o falso entendido? É o cara que não sabe nada, mas sabe jargão. E passa por autoridade no assunto. Então o jargão é usado para ser autoridade, passar autoridade. Isso no caso da pessoa que é o falso entendido. Um refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não sabe nem o jargão, mas inventa. Então, para que é usado o jargão? Para expor, insultar, satisfazer ou persuadir? Persuadir. Persuadir significa convencer alguém usando a autoridade que ele está pegando ali por conta do jargão, que ele às vezes nem sabe o que significa. Então, 17, questão 17D de dado, excelente. 21, outra questão também que fala sobre isso, sobre esse assunto que cai todo o tempo. Tá gostando, né? Porque tá aqui até agora, então se inscreve no canal, que aqui tem vários conteúdos super úteis para redação e para provas de linguagens do Enem, da UERJ, e você vai gostar muito. Bora. Antes de morrer, a donzela tem que sempre começar ali pelo enunciado. No diálogo entre personagens, ao final da crônica conclui-se que houve ainda omissão da verdade. O pescador justifica essa omissão pelo seguinte motivo. Beleza, profinho. Houve omissão da verdade. Omissão da verdade é, enfim, quase uma mentira. Essa justificativa se dá pelo seguinte motivo. Antes de morrer, a donzela disse para o pescador: a sua mentira era maior que a minha. Eles mataram a minha pela mentira e vão matar a sua. Perdão, vamos ler de novo. A sua mentira era maior que a minha. Eles mataram pela minha mentira e vão matar pela sua. Onde está, afinal, a verdade? Então o cara contou a mentira, ela também contou, e alguém vai matar outra pessoa por conta da mentira que foi contada. Aí o pescador respondeu e falou: a verdade é que eu achei o anel na barriga de um peixe. Mas quem acreditaria nisso? Ou seja, uma coisa fraca, né? O pessoal quer ver violência e sexo, não história de pescador. Então, o pescador, ele modificou a mentira para que ela se tornasse mais interessante para o interlocutor. A gente chama isso de técnica de interlocução. Interlocução, que é quando eu melhoro a minha linguagem para que ela se torne mais atraente para o meu interlocutor. Interlocução significa isso, contato. O que eu estou fazendo com você aqui agora é uma interlocução, estou conversando com você. Eu posso muito bem melhorar a minha comunicação para que você se sinta mais confortável. Eu posso fazer isso com figuras de linguagem, eufemismo, por exemplo, eu posso fazer isso de forma mais atraente. E houve aqui, qual foi o motivo, então, da omissão da verdade? Estilo do autor? Não é estilo do autor, destaque do fato, experiência, a expectativa do receptor.
receptor. Ou seja, o pescador mudou a história, ocultou a verdade, para que essa história ficasse melhor para quem fosse ouvir, ou seja, para o receptor. Excelente! Então, 21C. Outra questão também que tem a ver com essa questão dos argumentos é esse aqui. Ó. Nessa crônica, o autor apresenta informações acerca do primeiro dia de abril, como o dia da mentira, induzindo o leitor inicialmente a acreditar que são verdadeiras. Ó, o autor apresenta informações acerca do primeiro de abril, como o dia da mentira, induzindo o leitor inicialmente a acreditar que são verdadeiros. Induzindo. Então, esse aqui é um texto indutivo. Tem um tipo de questão que cai sempre na prova do ERG, que é dedução, indução e dialética. Aqui, então, tem um exemplo de indução, raciocínio indutivo. Nesse caso, uma postura crítica do leitor envolve a identificação do seguinte problema da argumentação, ou seja, nesse texto existe um problema de argumentação. Qual que é o problema? Vamos ver. O ano nem sempre foi como nós conhecemos agora. Por exemplo, no antigo calendário romano, abril era o segundo mês do ano. E na França, até meados do século XVI, abril era o primeiro mês. Como havia o hábito de dar presente no começo de cada ano, o primeiro dia de abril era para os franceses da época o que o Natal é para nós hoje. E aí tu percebe que em momento nenhum ele trouxe ali algum estudioso que comprove isso, então algum lugar de onde ele retirou essa informação. Percebe que a gente carece de informações e fica na mão dele. Não houve ali uma fundamentação dos fatos, tá? Por isso que o gabarito aqui é citação de dados, não, alusão a fatos históricos sem fonte legitimada. Por isso que quando você vai fazer uma redação, você tem que legitimar a sua fonte, seja colocando ali algum historiador, então alguma coisa que mostre o que você está falando é verdade. Questão 22, letra A. E o terceiro tipo, galera, de assunto que cai o tempo todo no exame de qualificação são aspectos envolvendo a narrativa, beleza? Mas eu vou fazer uma coisa muito incrível com você. Em vez de te explicar isso aqui agora no vídeo, eu vou passar com você no detalhe toda a minha aula que eu dei lá para esse aulão que eu fui contratado, beleza? E assim você vai poder dar pause, dar print aí do que você está vendo ao lado. Aqui tem o Acelero ERG, que é o meu curso. Agora eu vou fazer a metáfora, sinestesia, hipérbole, antítese, paradoxo, olha só coisa boa, personificação, metonímia, que deu um exemplo meu mesmo, né? Figuras de linguagem, que a gente vem com as questões, tá? Questões de figuras de linguagem, que cai todos os anos. Com o comentário de cada questão. Metonímia, caso você queira saber o que é metonímia. Explicação baseada na UERJ, questão 4, questão 5, questão 6, ambiguidade, denotação, metalinguagem, questão. Segundo tipo, formação de palavras, modo processo, resultado do processo, finalidade, intensidade, definição, questão. Mais uma questão. Uso dos verbos. Ó, tipo de verbo e como que a gente usa isso na UERJ. Pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, gerúndio, particípio. Agora vamos para os verbos. Questões. Questão 12. Macetezinho básico. Para fim tem 5 coca. Pró, fim, tem, CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, K. Modo. Esse aqui é um detalhe que eu falei sobre redação para a galera. Questões sobre coesão e coerência. Beleza. Aqui tem um pouquinho da minha metodologia do mapa de ideias, que eu já te passei, vou passar mais rápido aqui sobre isso. Aspectos literários, tá, galera?
E aqui tem alguns exemplos e explicações desses aspectos literários, dá o print. Aqui explicações nas questões especificamente sobre isso. Beleza. Realmente eu espero ter sido útil para você, ter dado uma clareada no exame de qualificação da UERJ. Tamo junto, agora eu vou deixar um outro vídeo muito bom que vai complementar o seu estudo com a redação da UERJ desse ano. Clica aqui e continua vendo. Tamo junto, valeu, tchau.